Uma boa tarde a todos. A gente vai tentar passar aqui um pouco da experiência que a gente tem tido com essas obras relacionadas à questão das Olimpíadas e da Copa do Mundo que tem ocorrido lá no Rio de Janeiro, né? Então, o objetivo desse trabalho é apresentar esse panorama de visitas técnicas que vem sendo realizadas nessas obras relacionadas às Olimpíadas. Especificamente aqui, a gente vai falar da ligação do corredor viário Transolímpica e da obra do Parque Olímpico. Essas duas obras têm sido encaradas como obras estratégicas, né, de grande importância, não só para a urbe do Rio, mas também para o Brasil, né, uma vez que lograr um bom resultado, né, nessa organização das Olimpíadas é também uma questão federal. A gente vai seguir esse índice e eu gostaria de iniciar falando sobre a nossa inspetoria, que é a segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, que trata do acompanhamento de obras, né, dos contratos de obras lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, e do nosso programa de visitas técnicas, que é um programa que foi implementado já há alguns anos, né, e que visa acompanhar obras que são tidas como relevantes, que devam merecer uma atenção especial, como é o caso dessas duas que a gente vai relatar aqui. Esse programa de visitas, dentre as principais especificidades, né, a gente tem as questões de inibir, né, a inibição de práticas de medições incompatíveis com o que está sendo realizado, verificação de compatibilidade de projetos básicos com o que está sendo executado na obra, na detecção de indícios de irregularidade em tempo, se possível, e o acompanhamento da evolução física da obra através de um cadastro fotográfico, que, como os senhores sabem, é muito útil a posteriori para verificação do que foi feito, né? Então, vou fazer uma breve apresentação do que é a ligação transolímpica. Então, a via transolímpica ela foi inicialmente projetada com 23 quilômetros de extensão. No modo legado, que seria pós-Olimpíada, a intenção é que ela ajude na ligação na zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica a Barra da Tijuca, Recreio, etc., com a zona norte, que é a parte lá de Deodoro, Magalhães Bastos, etc. Quem conhece o Rio sabe que realmente essa ligação direta ela não existe hoje, né? Ou existe precariamente, em questões de ligação rápida, né? Então, a ideia é essa. E para o modo Olimpíada, que seria a aplicação diretamente, né, no período das Olimpíadas, a ideia é que essa via expressa permita a ligação da Vila dos Atletas com o Parque Olímpico, no Rio Centro, e o Parque Radical do Rio, em Deodoro. Então, ele faria essa ligação, uma vez que, né, para as Olimpíadas do Rio, né, nem toda a estrutura ou infraestrutura está na Barra. Parte dela vai estar na Barra e parte vai estar em Deodoro. Então, desses 23 quilômetros da Transolímpica, né, apenas 13 são objetos desse contrato da ligação transolímpica. Os outros 10 também estão sendo iniciados e são objetos de outro contrato. Esse referido trecho se inicia na Avenida Brasil, em Magalhães Bastos, e se estende até a Estrada dos Bandeirantes, lá no Recreio, né? No Recreio dos Bandeirantes. O sistema BRT ele vai ser operado em praticamente toda a via, com aproximadamente 18 estações de embarque e desembarque, incluindo 10 quilômetros que não estão considerados nesse contrato, como eu já falei anteriormente. Isso aqui é mais ou menos uma visão aqui da ligação, né? Onde a gente vê lá em cima Deodoro e aqui embaixo a Barra. Como é uma ligação passando, na realidade, por regiões assim que não tinham vias expressas, vão passar até agora, então tem muitas desapropriações, né, relacionadas a isso. Tem abertura de túneis, uma vez que essa parte dessa via passa em região que não tinha nada. Então, é um projeto bastante complexo. Agora, algumas informações contratuais, né? Da modalidade contratual adotada para essa obra, né, foi o contrato de concessão de serviço público.
A ideia é por se tratar de serviço tarifável, né, envolvendo uma fase inicial de implantação. A diferença dessa modalidade contratual é que, da concessão que é mais comum, né, é que se colocou na própria concessão a parte de obras. Ou seja, toda a construção da Transolímpica foi embutida no contrato de concessão. O prazo, ou os prazos, porque a gente não tem um prazo só, né, foi inicialmente de 120 dias para execução, para a entrega do projeto executivo, depois de 4 anos para a obra e 35 anos de concessão. Então, é um contrato complexo que envolve uma série de coisas, né? E a ideia é exatamente, por ser esse contrato, ter esse contrato, esse formato, a gente criticar aqui o que a gente está olhando, observando e dar esse retorno de crítica mesmo em cima do que a gente está vendo, né? A concessão é de 1 bilhão, é de 1 bilhão 551 milhões, né? Sendo desses 1 bilhão 551 milhões, 1 bilhão e 72 subsídios a serem expendidos pela prefeitura. Esses subsídios eles já estão pré-determinados em parcelas, né? Inicialmente, então, o que ocorre? Foi feito um cronograma de desenvolvimento da obra e, a partir desse cronograma, foram quantificados os valores a serem executados em cada mês, de modo que se tivesse um cronograma de subsídios, um cronograma de desembolso, que fosse correlato ao cronograma de execução. Ou seja, para que se possa observar que o cumprimento do objeto e o que está sendo pago estão em consonância, é imprescindível que ambos esses cronogramas sejam respeitados. Ou seja, se a administração pública municipal ela está efetivamente pagando ou efetuando os desembolsos previstos, é também necessário que a empreiteira, ou no caso o consórcio, né, ele esteja executando tudo que estava previsto para aquele período. E se essas coisas não estão em consonância, então alguém está fora de passo, né? Então, informações evolução da obra. Para vocês terem uma ideia do que é mais ou menos a obra, né? A opção de escolha das primeiras frentes de serviço recaiu basicamente sobre as obras de arte especiais. E aí depois a questão de túneis e da praça de pedágio. A gente vai ter aqui, eu não sei se os senhores conseguem visualizar bem aí, esse foi o primeiro viaduto que foi iniciado, viaduto da Avenida Marechal Fontinelli. Essa obra ela teve uma peculiaridade, ela foi iniciada com uma licença ambiental provisória, aliás, desculpe, uma licença ambiental provisória não, com uma isenção, né, de licença ambiental para esse viaduto especificamente. Então ela foi iniciada nesse viaduto para depois ter o restante iniciado. Então ele ficou realmente à frente dos outros projetos, né? Então a gente tem aí o início em março, no final de 2012, em março de 2013 a gente já tinha parte aí da mesoestrutura pronta. Esse aqui é o túnel do Engenho Velho. A gente está vendo aí a evolução dele de outubro de 2013, em dezembro de 2013 e março de 2014, a gente vê que basicamente hoje o que a gente tem é a embocadura do túnel pronta e começando a parte de escavação. E a praça de pedágio, que é bastante extensa, onde foi feito um trabalho grande de terraplenagem, drenagem, etc. Isso tudo os senhores podem observar na parte, tanto no túnel, os senhores podem ver outubro de 2013, quanto na praça de pedágio em agosto de 2013. Existem outras obras de arte que a gente não colocou aqui para não ser enfadonho, né? Mas essa aí seria uma visão geral do que é mais importante que está ocorrendo lá. Eu vou agora falar sobre o Parque Olímpico, essas mesmas características, e depois a gente volta tanto para a Transolímpica quanto para o Parque Olímpico para fazer uma avaliação do que está, de quais são as nossas críticas, né? Então, essa foi uma visão geral da Transolímpica. Agora a gente vai ter uma visão geral do Parque Olímpico. Então, no Parque Olímpico, a estrutura que está prevista no Parque Olímpico, dentro desse contrato de parceria público-privada, é
toda a parte de infraestrutura do Parque Olímpico propriamente dito, né? E mais alguns equipamentos tidos como equipamentos permanentes. Esses equipamentos são o MPC, que eles chamam de MPC, que é Main Press Center, né? Depois tem o Centro Internacional de Transmissão, o International Broadcast Center, se não me engano. Depois vem os escritórios, que eles chamam de BC Office. Tudo isso aí tem uma nomenclatura própria lá do COI, né? E mais um hotel, que a gente fala é um hotel de envergadura razoável. E 3 pavilhões do Centro Olímpico, eles chamam de COT, né? Centro Olímpico de Treinamento, onde vão ocorrer as lutas de judô, as lutas de forma geral e o handball. Além da área do Parque Olímpico propriamente dita, da infraestrutura do Parque Olímpico propriamente dita e desses equipamentos permanentes, ainda existem outras coisas que estão linkadas dentro desse projeto, desse contrato de PPP. Então, esse empreendimento, chamado Empreendimento Parque Carioca, a infraestrutura dele também está prevista. E o que é esse Parque Carioca? Dentro hoje da região do autódromo, onde está sendo construído o Parque Olímpico, existia uma comunidade. Então eram casas, casas algumas até boas, e outras casas já bastante precárias. E essas pessoas tinham que essas casas foram desapropriadas, as pessoas tinham que ser levadas para algum lugar. Então, esse Parque Carioca é exatamente aonde essas pessoas que residiam, né, hoje ainda tem algumas poucas lá, que residiam nessa vila autódromo, o pessoal chamava, que essa comunidade foi removida e transferida e vai para esse Parque Carioca. Além disso, ainda existe a Vila dos Atletas. Aí, o que é a Vila dos Atletas? Ela fica relativamente próxima, coisa de 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei precisar agora, mas é próximo do Parque Olímpico e é onde vão ficar os atletas, né? E como é que funciona a questão da Vila dos Atletas? O que tem do consórcio, do contrato de PPP relacionado à Vila dos Atletas é a infraestrutura circundante da Vila dos Atletas. Então, seriam as questões de obrigação da prefeitura para o acesso à vila. Então, a vila em si, ela está sendo construída por um outro consórcio, né? O que é objeto da PPP e a infraestrutura que circunda a vila, ou seja, a parte de drenagem, todas as partes de instalações, a parte de pavimentação, tudo isso no entorno da vila. A vila em si está sendo tocada por outro consórcio e não tem a ver com a PPP. Bom, as informações contratuais, né? O instrumento legal adotado para isso foi, então, um contrato de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. A contraprestação devida à concessionária pelos serviços de obras realizados é de 1.351 bilhões, sendo composta por parcelas tanto pecuniárias quanto imobiliárias. Ou seja, em termos pecuniários, a administração pública ela está despendendo 500 milhões aproximadamente, né? Em termos imobiliários, ela está sendo despendida, estão sendo gastos 850 milhões. Então, existe uma série de etapas previstas, da mesma forma que eu comentei na Transolímpica, assim, no Parque Olímpico, são etapas que estão ligadas à execução. Então, existe um cronograma inicial de execução, de execução da obra, né, um cronograma físico-financeiro, e a parte financeira que está relacionada com essas etapas. Só que as etapas, ao invés de serem puramente pecuniárias, elas são parciais, pecuniária e imobiliária. E tem algumas parcelas também por términos de etapa. Prazo dessa concessão é de 15 anos, sendo 3 anos e 8 meses para execução de obras, né? Então, bom, essa contraprestação pecuniária mensal varia de acordo com o desempenho da concessionária, né? A fiscalização ela fica responsável por fazer uma aferição periódica de critérios de desempenho estabelecidos no contrato, emitindo, então, um termo de verificação e é feita uma avaliação conjunta e proporcional desses termos mensais e, ao fim de cada quadrimestre, é dada uma nota, uma avaliação da empresa para ver se ela vai ser ou não penalizada em função do desempenho dela. Evolução da obra.
Então, os principais serviços hoje são demolição do antigo autódromo, na realidade já foi toda feita, né? Terraplenagem, drenagem, fundações e estruturas dos halls, que são aqueles cotes, né? Do IBC, do IBC Office, do MPC e do hotel. A gente vai poder ter uma ideia aqui. Então, isso aqui era o Parque Olímpico em 2013. Né? Aqui a gente já tem fundação de parte de um dos halls. E aqui a gente tem a estrutura do IBC sendo feita. Esse prédio do IBC é um prédio gigantesco. Só para você ter uma ideia, o número que me deram é que 20 mil pessoas vão trabalhar aí dentro. É onde é feito toda a parte de imprensa. Então, o prédio tem uma parte tecnológica absurda, quer dizer, a quantidade de dados que vão ser passados ali é muito grande. Então, é realmente uma estrutura enorme, esse prédio aqui. E um dos desafios que a prefeitura encontrou aí foi o modo legado desse prédio. Quer dizer, o que fazer com esse prédio depois que ele for utilizado. Segundo eles, esse prédio aí foi o grande elefante branco da Olimpíada de Londres. Parece que essa informação foi passada por eles, então não tenho a certeza dela, mas dizem eles lá que o Londres ainda não conseguiu dar uma destinação para o prédio que foi usado na Olimpíada de 2012. De qualquer forma, realmente é um desafio, né, pensar numa utilização para isso. Eles já têm estudado isso aí bastante. Existe a empresa olímpica, né, que tem cuidado disso. E, segundo eles têm previsão de utilização. A Vila dos Atletas, eu não sei se parte dos senhores lembram, isso aqui é a estrutura do Rock in Rio. Ainda está lá até hoje, né? Então, a gente tem aqui a execução da terraplenagem. Isso aqui é a estrutura que está sendo executada. Isso aqui, para os senhores terem uma ideia, na Barra da Tijuca, existem depósitos assim, de argila mole de grande espessura. Então, construir lá não é uma coisa muito simples, porque os recalques são enormes. Eu não sei se os senhores tiveram notícia, na época, por exemplo, do Pan-Americano, um mês antes do Pan-Americano, teve estaca rompendo dentro da Vila do Pan. Então, a situação realmente de geotécnica dessa região é complexa. O que ocorre aqui, os senhores estão vendo, isso aqui é uma galeria de drenagem. Foi uma galeria de drenagem projetada, incorporada à via. A via toda estaqueada. Então, foi feita uma estrutura toda estaqueada, com a drenagem central e a via em cima. A via, então, é um tabuleiro estaqueado que recebe o aterro. Então, não é uma situação trivial de construção, né? É claro que não é 100% das vias que circundam a Vila dos Atletas que estão recebendo esse tipo de tratamento. Mas a gente tem lá laje estaqueada, tem coluna de brita, tem sobrecarga de aterro, tem uma opção de técnicas de tratamento de solo mole que estão sendo usadas concomitantemente, né? E aqui, como está a obra em março de 2014, os senhores terem uma ideia. Aí o que a gente tem para falar aqui do que a gente está vendo lá? Voltando então, como eu disse, inicialmente falando da auditoria da Transolímpica, né? Mecanismos de controle contratual da fase de implantação da obra. Então, o contrato ele estabelece como obrigação da concessionária a execução dos serviços necessários com integral atendimento de parâmetros de desempenho. Agora, o que acontece? Não existe definição dos parâmetros de desempenho referentes à fase de ligação, de construção da obra. Olha só, os contratos de concessão, eles são basicamente de exploração do que está construído, né? Esse contrato, como eu alertei aqui, ele foi um contrato em que a obra foi colocada nele. Então, o que ocorre? Não houve um cuidado para a previsão de parâmetros de desempenho da fase de obra. Então, existe uma série grande de parâmetros de desempenho, mas da fase de operação. Na fase de obra, isso foi deixado, até que tenha sido deixado de lado, porque provavelmente o que se faz é pegar os contratos de concessão que existem e adaptá-los. Só que os contratos que existem são contratos que não levam a fase de obra em consideração. Então, o que a gente pode observar é que há uma deficiência grande, né, na observação de parâmetros de desempenho para a obra. Então, isso a gente já externou em relatórios, etc., e a gente está, dentro do possível, fazendo todas as
as diligências no sentido em que isso tem uma consideração relevante, né? Então, mesmo adotando como parâmetro de desempenho os próprios percentuais previstos na execução da obra, o contrato estabelece apenas uma verificação anual. Então, imagina, a gente tem um contrato que prevê subsídios mensais, mas a verificação de desempenho única que prevê o contrato é anual, em cima exclusivamente do quê? Do que foi executado em percentual e o que estava previsto em percentual até aquele final de ano. Ou seja, a administração, ela coloca assim, olha, eu vou te dando dinheiro mensalmente, mas só vou ver o que você fez depois de um ano. Então, isso para nós é uma falha assim, contratual que a gente acha que em futuras contratações deva ser verificada, né? Porque leva a problemas. E esse aqui foi um dos problemas, o desequilíbrio físico-financeiro da obra. O que ocorreu? Então, a gente, como eu falei inicialmente, eles conseguiram não sei se a palavra seria isenção de licença ambiental, mas algo nesse sentido, para começar o viaduto da Marechal Fontinelli, enquanto a obra não poderia ser começada por não ter licença ambiental ainda. Então, eles começaram só o viaduto, porque era só o viaduto que eles tinham uma isenção dessa licença. Então, o que ocorre? A obra deu o start. Os cronogramas de desembolso, de subsídio, também foram iniciados. Só que só se pôde efetivamente executar o viaduto. O que aconteceu? Em poucos meses, em 4, 5 meses, eles já tinham um financeiro muito à frente do físico. Então, a gente recomendou que a prefeitura se abstesse de continuar pagando os subsídios e que paralisasse o pagamento do subsídio até que a obra pudesse efetivamente ser retomada e que o físico voltasse a sanear o financeiro. Então, isso foi uma coisa que gerou preocupação e mostra que não basta iniciar o contrato. Eu vou começar o contrato com viaduto. Só que, quando começa o contrato com viaduto, cerceia todo o cronograma físico que está previsto. E isso dá essa diferença, dá esse tipo de desequilíbrio. Então, estou vendo aqui, sacaram-se basicamente que eles tinham começado a fundação, correspondente a 40% do total pago, ou seja, existia 60% de financeiro que estava sendo pago em forma de parcela de subsídio, que na época não tinha sido executado ainda. Dentro do Parque Olímpico, então a gente teve ausência de critério pré-definido de avaliação de desempenho das obras. O item do contrato de concessão que trata a performance da concessionária e qualidade de serviço de obras estabelece que a contraprestação pecuniária mensal fosse paga de acordo com o sistema de avaliação mensal de desempenho. No entanto, o anexo 8 do edital apenas estabelece critérios de desempenho para os serviços de operação e manutenção e não de obra. Esse foi o mesmo problema da Transolímpica. Então, o que acontece? Novamente, baseado em contratos de concessão, o que a gente vê é que existe uma descrição muito boa de quais são os parâmetros de desempenho da fase de operação e quase nada da fase de obra. Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção, porque não foi só um caso. Então, esse contrato do Parque Olímpico é um livro e não foi atentado isso. Quer dizer, na hora que coloca a obra dentro do contrato, principalmente se é um contrato de concessão, seja PPP ou não seja, tem que realmente dar uma atenção maior à parte da obra. Porque acaba sendo foco na concessão e a obra fica sem parâmetro de desempenho e sem nada que possa subsidiar a fiscalização a ter uma interferência maior, né? Então, a gente vê, ressaltando que dos 1 bilhão 351 milhões lá do Parque Olímpico, 81,65% são destinados à obra e apenas 18,35% à prestação de serviço. Então, dentro do contrato, a gente tem um monte de parâmetros de desempenho de serviço e nada praticamente de obra, o que é um contrassenso quando a gente vê os percentuais relacionados a valores, né? Acompanhamento da evolução física da obra, o contrato de PPP previu um cronograma físico de execução. Só para vocês terem uma ideia, eu mostrei para vocês como é que é a Vila dos Atletas, né? Então, eu falei, a Vila dos Atletas tem toda a parte de infraestrutura, tudo que é ligação de drenagem, de água, de luz, de sinal, de tudo. Tem milhões de soluções, já tem o subsolo mole lá, tem estaca beça, tem tabuleiro, tem drenagem,
Tem, ou seja, uma enormidade de serviços. Aí eu pergunto para os senhores, sabem quantas barras de execução física de acompanhamento tinha no contrato inicial? Uma barra. Assim, infraestrutura da Vila dos Atletas, uma barra. Então, isso dificulta muito para a fiscalização acompanhar. E que a gente fez versa de diligência no sentido que isso fosse estendido. Hoje a gente tem um pergaminho, porque os serviços foram separados, para que a fiscalização pudesse acompanhar. E realmente, a própria fiscalização, durante a execução, no início da execução, sentiu uma dificuldade muito grande. E ela mesmo começou a procurar formas alternativas de controlar isso. O que não pode é realmente essa questão do contrato, né, ser resumido, quer dizer, tem que procurar colocar o máximo de informação nele. Então, não, novamente, como eu estou falando, um feedback do que a gente está vendo, no sentido que isso possa melhorar aí no futuro com as coisas mais detalhadas. E definição prévia de critérios técnicos de admissibilidade. Como eu mencionei antes, a gente teve, lá no Rio de Janeiro, problemas com a Vila do Pan e, segundo me consta, ainda existem deformações ocorrendo até hoje. Para quem não é da área geotécnica aqui, a gente pode falar o seguinte, quer dizer, um recalque de solo compressível, ele pode durar, dependendo do tratamento que for dado, alguns meses a 100 anos. Então, o cara construía numa região com solo mole, ele tem que se precaver, porque as deformações vão ocorrer, e dependendo do tipo de solução que for adotada, ela pode ocorrer por dezenas de anos. Então, como é que isso precisa ser visto? A gente diligenciou nesse sentido e hoje existe lá um acordo. Existe a necessidade de ter um critério de admissibilidade, por exemplo, de recalques. Não se pode aceitar quaisquer tipos de deformações. Existem deformações aceitáveis e existem aquelas que não são aceitáveis. Então, é definir o que é aceitável. Se houver deformação até tantos por cento, é aceitável, é admissível. Passou de tantos por cento, a concessionária tem que ser acionada para refazer o serviço. Porque o que ocorre é o seguinte, quer dizer, as soluções custam caro. Por exemplo, se a gente faz um aterro, um tabuleiro estaqueado, a deformação em princípio é zero. Mas se você faz um aterro baseado em sobrecarga, as deformações podem ocorrer. Ocorrer adensamento secundário e coisas que não são previstas. É uma caixa de surpresas. Então, o que a gente diligenciou várias vezes lá é no sentido de que fosse determinado um valor de recalque admissível, em caso de se ultrapassar esse valor, que a concessionária fosse acionada para refazer. Então, a gente vê isso já como uma forma de ensinamento em função da Vila do Pan, para que não ocorressem coisas similares. Então, a gente procurou apresentar aqui, as obras do Corredor Viário Transolímpica e Parque Olímpico. Você tratar de um contrato de concessão comum e de parceria público-privada, entende que essas experiências com essas auditorias devam ser divididas. Então, a nossa ideia é exatamente passar um pouco do que a gente está vendo lá, sem muito detalhe, mas mais na parte geral, no conceito geral, que a gente acha que é bastante relevante. Essa experiência, o máximo que a gente puder transmitir, para que no futuro contratos semelhantes possam não ter os mesmos problemas, Então, a gente acha válido. Então, dessa forma, são citadas impropriedades consideradas relevantes e que possam, de alguma forma, contribuir no futuro com os senhores. Eu agradeço muito a atenção.